No sítio morava Pedro, a esposa, 2 crianças, um gato e 2 cachorros. O sustento da família de Pedro vinha da renda de 6 vaquinhas. Pedro criava as vaquinhas e o sustento da sua família dependia da venda do leite, do queijo e dos derivados do leite. Com essa venda ele levava o sustento para dentro de casa. Pessoal, nesse vídeo vamos conversar sobre diversificação no sítio. O quão é importante isso. Olha só, vocês viram a história, o início da história de Pedro, né? Pedro ele tinha 6 vaquinhas no sítio e ele dependia exclusivamente dessas 6 vaquinhas para levar o sustento para sua família e para os animaizinhos de estimação que ele tinha no sítio. Porque sítio sem um cachorro não é sítio, pessoal. Tem que ter um cachorrinho, um amiguinho, né? Então olha só, pessoal. O Pedro, ele não tinha touro no sítio dele. E ele dependia do vizinho emprestar o touro para ele enxertar as vacas, né? Só que o que aconteceu? O vizinho se mudou. O vizinho foi embora, o grande amigo dele foi embora. E ele ficou sem condições de colocar um touro no sítio. Não tinha mais ninguém próximo que tinha um touro para emprestar. Ele correu para inseminar as suas vacas. Ele fez inseminação artificial nas vacas. Só que o que aconteceu, pessoal? As 6 vaquinhas, quando ele fez a inseminação, não pegou a inseminação. Deu ruim. Deu ruim. Nenhuma das vacas foram enxertadas. Aí o que aconteceu? Houve um atraso de 3 meses para ele corrigir esse erro. Até ele perceber o que estava acontecendo, fazer ultrassom e tudo mais. Nesses 3 meses, o tempo foi se passando, pessoal. Chegou o momento de secar as vacas. E o que aconteceu? As 6 vacas secaram ao mesmo tempo. E ele ficou sem leite para vender. E o leite era o único sustento da família. E olha só, pessoal, o que aconteceu nesse sítio? O sítio dependia exclusivamente da venda de um produto. Um produto. Infelizmente, houve uma situação negativa desse produto, né? Infelizmente, a vaca secou. E ele só tinha esse produto, mais nada. Poderia ser uma outra situação também, pessoal. De Pedro ter a vaca e de repente apareceu uma praga no capim dele, né? Apareceu uma lagarta lá e comer todo o capim dele. E ele ter uma queda aí na produção de leite. Cair muito aí o leite dele. E aonde a venda do leite, do queijo, não iria sustentar a família, não ia cobrir os gastos, né? Então olha só, pessoal, é de extrema importância o produtor rural diversificar. Diversificar. Quando a gente fala da Europa, propriedades pequenas na Europa, em alguns países, o que eles fazem? Eles diversificam demais. E no Brasil ainda não é hábito dos produtores pequenos diversificar. Mas isso já vem mudando aos poucos. Eu já venho conversando com muitas pessoas que vem mudando. Nessa região que eu estou falando aqui com vocês, aqui em Guape, eu conheço uma pessoa que ela cria lá 5 vaquinhas, ela vende o leite, é o carro principal dessa pessoa. Aí a vaquinha, ela dá o esterco. O que ela faz? Ela tem a plantação da horta. E aí ela tem uns pés de fruta também, tem limão, tem lixia, né? São diversas coisas. Planta abóbora, vende abóbora também, mandioca, enfim, né? No sítio, essa pessoa tem umas 6 rendas. Quando uma enfraquece, ela tem a outra para sobreviver. Quando o leite está ruim, ela está vendendo mandioca. Quando a mandioca deu uma parada, ela está vendendo abóbora, está vendendo couve, salsinha, enfim, está vendendo uma galinha. Quando não vende a galinha, vende os ovos, né? Quando não vende os ovos, faz um bolo com os ovos, porque vai ter ali o ovo que saiu do quintal, vai ter o leite, né, pessoal? O açúcar, que só vai comprar no mercado o açúcar, e o trigo e o fermento, né? E o forno é um forninho a lenha, quando usa assim até um pezinho de árvore, ó,
de árvore seco, já usa no forno. Enfim, daí faz aquele bolão gostoso e sai para vender. Não fica apenas dependendo do leite. Não fica dependendo apenas do leite. Porque uma hora pode ser que aconteça algo de errado, estragar um freezer, acabar a energia, né? O resfriador parou, enfim, tem um prejuízo. Então precisa depender de outras rendas, pessoal. Não pode depender apenas de um item só. Se a pessoa planta milho, ela está dependendo apenas do milho. Não pode. Se a pessoa tem 20 alqueires, 10 alqueires, precisa dividir em 4, em 3 e diversificar. É ou não é, pessoal? Como diz os antigos, não pode colocar todos os ovos em uma cestinha só. Precisa diversificar. São várias formas de fazer uma diversificação. É criar vaca, a vaca vai dar esterco, vai plantar uma fruta, vai plantar uma horta, vai criar porco, criar galinha, plantar mandioca, milho, arroz, feijão, amendoim, enfim, abóbora. Precisa fazer uma diversificação. Não pode depender apenas de uma coisa só, pessoal. Não pode, porque corre um risco danado. Eu contei para vocês a história de Pedro. Eu inventei o nome de Pedro, mas só que eu conheço uma pessoa que ela só vive apenas do quê? Só do leite. E o que aconteceu na vida dessa pessoa? Deu ruim o leite. O que acontece? Afeta o orçamento familiar. Não vou dizer que vai cair 100% o leite, zerou, fechou a torneira da noite para o dia, mas cai. A pessoa que está acostumada a tirar 100, 120 litros de leite por dia, passa 80, 60, 40. Afeta muito o orçamento da pessoa, afeta demais. E se a pessoa tem outros meios, outras formas de ganho, já não passa tanta preocupação. E até mesmo, pessoal, existe época do ano que o leite dá um bom retorno, que a vaca produz mais leite, que a comida está de graça, que é o capim está nascendo bastante. Nessa época que o leite está rendendo bem, não pode gastar todo o dinheirinho. Tem que saber investir esse dinheirinho, tem que saber guardar, tem que saber poupar para aposentadoria. Ou investir no próprio sítio, fazer uma plantação a mais, diversificar, pessoal. Esse é o segredo. Não pode depender apenas de uma receita, de uma renda no sítio. Porque senão, se essa renda acaba, dá problema. Olha só, pessoal, imagine só criar umas galinhas no sítio, plantar uns pés de mandioca, fazer um forno a lenha e produzir ali no sítio artesanalmente ali um bolo de mandioca saboroso, hein, com ovo caipira, e vender na cidade, hein? Olha o lucro, hein? Olha que fantástico, olha que sensacional. A pessoa vai sair para vender o leite, né? Que ela sai, tem gente que sai para vender o leite. Por que não agregar um produto a esse leite? Por que não levar um produtinho a mais? Todo mundo quer isso. Quem que não quer comer um bolinho de mandioca fresco no forno a lenha? Olha só a propaganda, isso aqui é com ovo caipira e feito no fogão a lenha. Que sensacional, hein, pessoal? Que fantástico, hein? Ó, e detalhe, hein? Tem gente que tem sítio aqui que vive de plantas ornamentais, mas já começa a plantar mandioca para fazer farinha. Está vendendo o quilo da farinha por R$10. Olha só que fantástico, que sensacional, hein, pessoal? Quem não quer um produto natural, saudável do sítio, hein? Que fantástico, hein? Quem tiver bolo aí para vender, avisa a gente, hein? Vamos vender o bolo aqui no canal. Legal, pessoal? Então esse foi o vídeo diversificação na área rural. Se você aí no seu sítio, na sua chácara, você diversifica de alguma forma, você pode estar contribuindo com as pessoas que assistiram esse vídeo. Comenta aqui, comente, fala bem assim: ah, eu cultivo tilápia na caixa d'água, eu cultivo porcos, galinha, ovos, horta e vaca, vendo bezerro e vendo leite. Conta aqui pra gente como que você faz, que isso vai estar ajudando para o próximo. Ajuda demais quem está começando agora a mexer com as vaquinhas, quem está começando no sítio, na chácara, ou para quem tem um sonho de iniciar na área rural. É muito importante a gente conscientizar as pessoas sobre o que ela pode fazer, como ela pode ter sucesso na área rural.